Fala galera, boa noite, tudo bem? Daniel Piai aqui com vocês. Venho trazer a atualização do Bitcoin na nossa noite de domingo. Venho primeiramente aqui agradecer os comentários, os feedbacks do vídeo anterior. Eu trouxe um assunto que não vejo ser muito abordado, mas foi muito gratificante, né? Muitas pessoas me chamaram, inclusive no privado aqui, agradecendo. Isso foi importante para mim porque é sinal que continuo agregando, além da análise técnica, também esse perfil de trade, né, de trader, não é muito abordado, eu não vejo falar muito disso da forma que eu falei, até porque a análise técnica que eu costumo analisar, né, o meu conceito de análise técnica, para mim tem que ser abordado uma amplitude, né? Então essa ampliação da consciência, vamos dizer, né, do trader tem que ser levado em conta também para o lado pessoal, né? Principalmente do lado emocional, né? Porque afinal de contas não é fácil você sentar na frente do gráfico e não sentir emoção nenhuma. Então esse controle do emocional é o que faz sentido para quem está analisando o gráfico. Então a análise técnica é uma coisa que está além do gráfico, né? Precisa estar além do gráfico, na verdade. Né? Eu não aprofundei muito ali, né? Falei bem superficial. É um assunto que merece mais atenção, inclusive, cada um se enxergar, né? Fazer um relatório da própria vida, né? Um estudo da própria vida e se posicionar no momento atual para poder olhar para o gráfico e saber realmente como as coisas estão funcionando, né, dentro do gráfico e principalmente fora do gráfico. Porque o gráfico é só uma fatia, né, da nossa vida, precisa ser uma fatia da nossa vida. Então a gente precisa alinhar tudo para que a análise gráfica faça um equilíbrio, né, seja um equilíbrio junto com as coisas da nossa vida. Enfim, né, agradeço os feedbacks aí, teve uma repercussão bem legal e procuro trazer mais esse tema para vocês. Inclusive hoje, né, falei para vocês que ia falar de volume, hoje eu vou falar também, né, primeiro vou fazer a nossa análise aqui e vou introduzir o volume, porque o entendimento de volume tem tudo a ver com o que eu disse, né, no vídeo anterior, né, então vocês vão conseguir linkar essas duas informações. Né. Então vamos partir para a nossa análise aqui, para a gente já entender o que está acontecendo, se teve alguma modificação aqui da análise anterior, do domingo anterior. Então é importante que a gente sempre parta aqui do mensal. O nosso mensal é o tempo macro, né? É o nosso fractal maior aqui da nossa tendência. Então a nossa tendência, sempre a gente precisa partir do mensal, mesmo sabendo que ele é um tempo mais lento, a gente precisa partir do mensal para poder juntar todas as informações, né? Sendo que todos os tempos estão atendendo o mensal. Né? Mas o tempo que mais está próximo do mensal é o semanal, e assim como o tempo que mais está próximo do semanal é o diário, sempre o menor trabalhando para o maior, e as construções vão acontecendo do menor para o maior, porém todos eles encadeados. Né? Então o nosso mensal aqui, tendência de baixa, como todo mundo já sabe, e a gente buscou que o nosso fundo descendente, com relação ao fundo anterior, estamos buscando aqui, após a confirmação desse fundo, nosso topo descendente. Onde que ele está sendo formado? A gente ainda precisa juntar as informações aqui do mensal. Então, que informação o nosso mensal traz com relação a esse topo descendente? Será que agora que a gente está formando, o que a gente tem de informação relevante aqui que a gente pode trazer para o nosso conceito de análise técnica aqui? Que temos um sinal. O primeiro sinal que o gráfico nos mostrou aqui é que a gente rompeu a mínima do candle anterior. E quando acontece esse rompimento, que informação que a gente pode extrair daqui? Que houveram negociações em um patamar de preço onde é suscetível à formação de um topo. Rompeu a mínima de um candle anterior numa pernada
que aqui no caso essa pernada aqui é uma pernada de correção do mensal. Então, sabendo da estrutura do mensal, a gente já entende que há possibilidade, existe uma probabilidade de formação de topo descendente. A gente vê uma extremidade aqui e vê o rompimento de uma mínima anterior, que no caso a extremidade do mês anterior, e o mês atual rompeu a mínima do candle anterior. A gente precisa já acender a luz amarela aqui com relação ao nosso topo descendente da nossa tendência de baixa do mensal. E com relação às EMAs aqui, o que a gente pode juntar as nossas informações aqui, saber se as EMAs estão atuando aqui conforme a nossa análise técnica, né? Então, a região das EMAs aqui não está atuando da maneira que a gente gostaria. Uma informação super importante aqui, que a gente precisa olhar, que é uma informação de longo prazo, é que nosso impulso aqui no mensal, que foi o impulso que caracterizou a tendência de baixa. Ó, se este impulso foi o que caracterizou a tendência de baixa, anteriormente o preço aqui estava em tendência de alta. Tendência de alta, opa, deixa eu pegar esse aqui que é melhor. Estávamos em tendência de alta, ó, tendência de alta no mensal, fazendo topos e fundos ascendentes. Até aqui, ó, era um fundo ascendente. No momento em que a gente formou essa extremidade aqui, ó, até então, essa era uma tendência de alta, a gente formou essa extremidade, rompeu a mínima do candle anterior. A gente já deu, assim que a gente rompeu esse fundo, essa tendência aqui de alta virou tendência de baixa. O que era impulso virou uma correção, e o que era correção virou impulso a partir do momento que a gente rompeu esse fundo. Então a gente tem a nossa tendência de baixa, que está dentro desse range aqui, ó, no início, no momento em que o preço rompeu o fundo anterior da tendência de alta. Por quê? A gente fez aqui, ó, o nosso topo descendente, ó, nosso topo descendente com relação ao anterior, muito longe do anterior e muito próximo do fundo ascendente atual. Então isso aqui já é um indício, né, de que os touros não tinham mais energia para carregar o preço da tendência de alta anterior. E aí, com isso, a gente deu início à nossa tendência de baixa. Então, com esse entendimento, deixa eu apagar esse aqui. Com esse entendimento, a gente traz aqui para a nossa tendência de baixa do mensal. A gente sabe que esse aqui é o nosso impulso, a nossa tendência de baixa do mensal, né? E o raciocínio é o mesmo. Como a gente trabalha de uma forma fractal, né, esse entendimento é o mesmo também, porque esse aqui é o nosso fundo descendente, e aqui é o nosso topo anterior, que também é descendente, porque a gente está numa tendência de baixa. A formação desse topo favorece a tendência de baixa, né? A gente está numa correção muito menor do que o impulso. O que a gente pode aqui já imaginar? Que a nossa tendência de baixa vai continuar. Mas tem algo aqui muito importante que a gente precisa carregar aqui dentro da nossa informação, dentro da nossa análise, é que este impulso de baixa aqui, ele foi um impulso duradouro, né? Ele durou vários meses, ele começou, ó, ele deu início aqui em maio de 2022, mas o nosso topo descendente, né, se a gente for juntar as informações, o nosso topo descendente ele foi em março, né, de 2022. Então, assim, já estamos há um ano aqui, né, nessa tendência de baixa, construindo nossa tendência de baixa, na verdade, e agora, em novembro, a gente iniciou aqui a construção do nosso fundo descendente. E agora, o que aconteceu aqui no preço? A gente veio com o nosso impulso, os touros, como eles estavam em uma força muito grande no mensal,
durante muito tempo, né? Nossa tendência de alta aqui foi duradoura também, ó. Então, um bom tempo aqui de tendência de baixa, e agora quando os touros conseguiram uma oportunidade para poder levar o preço para cima, fazendo a correção, né, eles conseguiram aqui não fazer com que essa região das emas fizesse o papel que a gente aguardava. Né? A gente esperava aqui, dentro da nossa estrutura aqui do conceito de análise técnica, que a EMA fizesse o papel de retração, né, para talvez um fundo ascendente ou dar continuidade na tendência de baixa, como é normal da gente ver, mas a primeira oportunidade que os touros tiveram, eles não respeitaram, vamos dizer assim, a região das emas e levaram o preço para cima. Isso houve um desgaste aqui da força compradora e também da força vendedora. Porém, né, aqui no mensal, como a gente está vendo a tendência de baixa, é muito natural que continue a tendência de baixa, até que a gente veja indício aqui da construção de um fundo ascendente. Né? Aqui tem duas possibilidades para a gente inverter essa tendência aqui. A construção de um topo muito próximo do anterior, né? Ou um topo ascendente dentro de uma tendência que vai inverter, né? O primeiro sinal de inversão, ou a construção de um fundo ascendente. Né? Aqui mais natural seria a construção de um fundo ascendente em algum momento para a gente inverter essa tendência. Bom, região das emas aqui não fez o papel que a gente gostaria, né? O preço aqui já rompeu a mínima anterior. Eu estou dando ênfase aqui ao mensal, porque vai fazer muito sentido quando a gente entrar com volume aqui no mensal. Né? Então, nosso mensal, tendência de baixa, possibilidade aqui da construção do nosso topo descendente. Vamos lá no semanal, para a gente entender se tem alguma atualização para fazer. Nosso semanal. Podemos aqui já, ó, a nossa mínima do mensal rompida aqui, ó. Então, nosso semanal, como ele acabou de virar, eu posso transferir a máxima do candle para o candle anterior, porque a máxima do candle anterior vai me dizer que existe aqui uma intenção, né, dos touros em negociar em uma região propensa aqui, né, que está propícia à formação de um fundo. E que tipo de fundo que a gente está falando aqui? Como todo mundo já sabe aqui, de acordo com as nossas análises, a gente está buscando um fundo ascendente da nossa tendência de alta aqui no semanal. Então, para cada pernada existe uma tendência. Se a gente está falando aqui de uma pernada no mensal de correção, a gente precisa ver uma tendência de alta, né, no tempo menor, que no caso é o semanal. Então, fundo ascendente no semanal, estamos buscando um fundo ascendente ainda. Que olha só que região ainda muito distante do fundo anterior, muito próxima do topo anterior. Então aqui a gente tem uma probabilidade ainda de formação de fundo, né, que é um fundo ascendente. Mas esse fundo está saudável? Essa informação a EMA aqui pode dar para a gente. Né? Se a gente utiliza a EMA como uma região, dentro aqui da nossa estrutura, uma região que existe a possibilidade ou probabilidade de o preço usar, né? O encontro aqui do preço com a EMA faz com que a gente verifique se está havendo aqui uma retração. O ideal seria que a gente já tivesse visto isso aqui, ó, após a formação desse topo. A gente utiliza, o preço utiliza aqui a EMA como região, né, para poder retrair o preço para cima, fazer uma retração saudável. Na verdade, a retração está aqui, seria um novo impulso, mas não é isso que a gente está vendo. Ó. Já temos aqui informações aqui que estão denotando para a gente aqui uma perda aqui da força dos touros em conseguir fazer com que essa região aqui se torne uma região de fundo ascendente. Ó, essa primeira oportunidade que os touros tiveram aqui, eles não conseguiram levar o preço para cima. Porém, ainda precisamos ver aqui, né, se essa região ainda tem aqui, se é uma região onde os touros podem buscar aqui certas referências aqui nos tempos menores. Né? Por quê? Aqui no semanal não está indicando que a gente está, né, que os touros estão conseguindo segurar essa região aqui, a EMA 12 no caso, como fundo.
precisamos ver aqui a primeira coisa, rompimento de máxima. Isso a gente não está conseguindo ver ainda, né? Então vamos entrar aqui no diário para saber o que está rolando. Nosso diário, região das EMAs aqui, fazendo um papel muito importante, ó, muito nítido, né? O preço está respeitando aqui a região da EMA 12 como região de resistência, né? Resistência alternativa ao preço, né? Já houve rompimento de máxima aqui, com a possibilidade dessa extremidade que ser o fundo, mas porém, ó, os touros não conseguiram ainda levar o preço para cima, então aquilo que a gente está vendo no mensal, aquilo que a gente está vendo no semanal, e a gente está olhando no diário, realmente os touros não estão conseguindo aqui segurar uma região como suporte. Pode ser que a gente tenha essa região como suporte aqui, né, usando essa referência do preço aqui, pode ser. Precisamos ver se realmente aqui os touros vão conseguir expulsar o preço, né, para cima, onde fique longe, onde eles podem, ainda num retorno, conseguir fazer um fundo ascendente aqui, né, no diário e manter aqui pelo menos visualmente, uma estrutura de alta. A gente não está conseguindo ver isso aqui. O que a gente tem de informação aqui? Houve um rompimento sem continuação de um fundo anterior do diário, de uma estrutura aqui anterior do diário. Vai ser um fundo anterior, que era o mais importante dessa estrutura aqui, rompimento sem continuação, e os touros não conseguem tirar o preço dessa região, eles estão brigando aqui ainda, né? Há um desgaste dos touros, né? Então a gente precisa analisar. Não vale a pena entrar aqui no 4 horas, porque essa estrutura já está muito debilitada, né? Mas vocês podem entrar aí e fazer análise de acordo com o que vocês já aprenderam, para poder até extrair mais informações por vocês mesmos. Vamos entrar aqui no nosso indicador, nosso segundo indicador aqui, o indicador mais importante. Hoje eu vou dar só uma pincelada com vocês. Nosso indicador é o volume. Pela primeira vez aqui mostrando o volume. Então tem o volume, o que ele mostra para a gente? Né? Algo que não é muito falado por aí da forma que eu vou explicar para vocês. Tem 3 minutinhos aqui, vou procurar explicar apenas uma introdução mesmo. No próximo encontro a gente aprofunda um pouco mais. Né? Mas volume nada mais é que volume de negociação. Volume de negociação. Não existe volume urso, não existe volume touro. Simplesmente porque imagina que você vai no mercado comprar alguma coisa, né? Você pagou por aquilo, você pagou por um produto, então houve uma troca, né? Alguém comprou, alguém vendeu. É sempre o mesmo, como se fosse uma construção de um tijolo, né? Aquele tijolinho foi empilhado aqui. Alguém comprou, alguém vendeu. O que a gente vê é a quantidade. Uma barra dessa aqui significa quantidade de negociações. Então, onde que essa barra está posicionada, a gente pode ver aqui que houve quantidade de negociações. Vou trazer para cá. Ó. Olha aqui a quantidade de negociações que houveram aqui nessa barra pequenininha, né? Aqui o preço, né? Não houve muita volatilidade, mas houve bastante negociação nesse preço, né? Essa barra de preço aqui, esse candle, ó, houve menor negociação, né? Com relação a essa aqui. Então, mesmo essa barra sem muita volatilidade, houve muita negociação. E com qual intenção, né, houve essa negociação? Os touros gostariam de segurar o preço nessa região. Possivelmente, né, você vê que essa região aqui foi a região do fundo do nosso semanal. Né? Então, a gente consegue construir aqui o nosso semanal olhando também para a barra de volume, nesse sentido, uma quantidade de negociações. E se a gente for no mensal, olha aqui a quantidade de negociações que aconteceu aqui para poder segurar esse fundo aqui, ó, esse conjunto de barras que mostra para a gente aqui muito interesse em compra, mas também muito interesse em venda. A quantidade de negociações aqui, ó, foi muito grande com relação à quantidade anterior.
Então a gente estava, se a gente olhar num contexto geral, a gente teve muita negociação na construção desse fundo aqui descendente do mensal. Bom, galera, é só uma introdução mesmo, né? Tentem absorver dessa forma que vai fazer muito sentido para vocês. No próximo encontro a gente vai aprofundar um pouco mais. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.